e esses contatos não se dão de forma contínua dentro do material, é partícula a partícula, então daí vocês notem que é mais complexo, além das que são suportadas pela água dos vazios. Professora, mas quer dizer que a água aguenta a pressão? O que é que vocês acham? Se eu tenho uma água dentro do solo e eu aplico uma tensão sobre esse sistema, então vejam que é sempre o sistema. O que é que vai acontecer? Essa água vai tender ao quê? A sair do solo. Então, por que essa água não aguenta muita tensão? Ela aguenta uma tensão, mas essa tensão é muito pequena. Então, aqui, essas tensões no solo, elas vão depender do tipo de mineral. As partículas maiores, como os solos arenosos, a transmissão das forças são através de contato direto de mineral a mineral, que são justamente essas partículazinhas aqui, ó. E esse contato, ele é numa área assim bem pequenininha, certo? É uma coisinha assim bem minúscula, mas mesmo assim o solo, mesmo tendo esse contato muito pequeno, ele apresenta resistência. Por isso que quanto maior a compactação, mais próximas estarão essas partículas, fazendo com que eu tenha uma maior o quê? Uma maior tensão, uma maior força de contato. Estão entendendo? Por isso que quanto maior a compactação, maior a resistência do solo. Aí a gente já tem aqui um comportamento mais particular, que é os solos argilosos, né? As forças em cada contato são pequenas, porque eu estou falando de um material que é muito fino. Então, como ele é muito fino, esses contatos das partículas é uma área muito pequena. Então, muitas vezes, essa transmissão pode ocorrer através da água quimicamente dissolvida. É meio confuso isso, mas acontece. Então, como essa água, ela fica nessa superfície das partículas, que a gente viu isso lá em estrutura de solos, né? Que a gente viu que tem essa diferença aqui de carga, fazendo com que a água se ligue a essas carguinhas que ficam aqui. O que é que vai acontecer? Muitas vezes esse contato é por meio desses espaçozinhos aqui, que tem água dissolvida. Então, o que é que vocês imaginam? A tensão vai se apresentar de uma forma diferente nesses solos, né? Quando o solo é arenoso. Ele não participa muito aqui da minha preocupação. Já quando o solo é argiloso, aí a água é uma preocupação, porque essa água, ela não fica somente nos vazios, de forma livre. O que é água livre? Que eu falei lá em fevereiro, muito tempo, né? A água livre é a água que fica aqui nos vazios do solo, ela se move devido à força da gravidade. A água adesiva, ela não está obedecendo à lei da gravidade, porque ela está ligada por meio de ligações eletrostáticas com o solo. Então, vejam que quando o meu solo é argiloso, as tensões vão ser diferentes, porque eu vou ter uma tensão aqui, muitas vezes, que vai depender do meu grau de umidade. Por isso que a gente vai ver sempre que o solo argiloso ele deve sempre ser explicado em termos de saturação ou não saturação. A minha argila ela está com água ou sem água? Porque isso muda completamente. Se eu retirar a água aqui da argila, o que é que vai acontecer? Eu vou retirar a água e aí eu vou começar a ter partículas de solo coladas. E aí eu vou ter uma tensão efetiva maior. Vamos aqui definir o que é tensão efetiva. Tensão efetiva é a força com que vai gerar essa união aqui dessas duas partículas, que é a tensão grão a grão. De fato, os solos de menor granulometria vão ter essa influência da água, então eles vão ter um comportamento mais plástico, ou seja, eles
é um material que vai, às vezes, retornar ao seu estado inicial depois que a solicitação ela acessa. Agora, sim, esse sentido de amortecer tensão não acontece. A gente vai ver que a tensão ela é sentida isso vai ter mais a ver com a resistência ao cisalhamento. E aí eu não quero adiantar muito, porque isso já está muito a gente já pode ficar muito na frente dos assuntos, certo? Mas a gente vai entender isso melhor. A gente vai ver que isso depende de outras coisas também, depende do histórico de tensões. Então, a gente definiu a primeira coisa aqui dessa disciplina, né? Tensão efetiva, é a tensão grão a grão, é a tensão de contato, é a tensão que está diretamente relacionada com o contato de uma partícula com outra. Esse contato, muitas vezes, ele é feito nos solos grossos, grão a grão, mas nos solos finos vai ser feito de forma o quê? De forma muitas vezes indireta por causa dessa força absorvida, certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, aproveitando essa figura, vocês concordam que essa água dissolvida que fica ao redor dessas partículazinhas, ela promove também um elo de ligação entre essas partículas, ou seja, eu vou ter aqui ligações eletrostáticas da água que está dissolvida nessa partícula com a água que está dissolvida nessa partícula aqui. Vocês estão notando que essa película ela forma como se fosse um filme que faz com que essas partículas tendam a ficar coladas umas nas outras. Aí é a definição de coesão, que é uma definição muito, muito importante na geotecnia. Então, essa água dissolvida, ela é ruim por um lado e ela é má, ela é boa por outro. Então, ela é boa porque ela é responsável pela coesão. O que é que significa dizer? Que essas partículas, elas tendem a ficar juntinhas quando tem essa força adesiva. Diferente dos solos grossos, que não tem essa capacidade, não tem coesão. Dessa salada aí de água tem cátions. Então, muitas vezes tem ligação iônica também dentro dessa história. Então, tensão efetiva, né? A gente já definiu, definiremos agora o que é água dissolvida, né? Que a gente já sabe, que é essa água mantida na superfície dos grãos de um solo por um esforço de atração, pode ser por meio de atração de Van der Waals, de polos e induzido, se for de cátions, né? Um cátion com o ânion, aí vai ser uma ligação iônica, né? Porque dentro dessa água não tem H2O só, vai ter água mais cátions que estão livres no sistema, né? Por exemplo, se é um solo, com certeza vai ter sais minerais. Então, essa água não é só água, é também água mais cátions. Geralmente são cátions. Cátions e ânions, né? Mas geralmente são os cátions. E aí, quando são casos, a gente já vai ter o caso da ligação iônica, né? Que é uma ligação, como você disse, mais forte. Então, aqui nós temos uma simplificação. Vocês vejam que em cada partículazinha, se eu pegasse, né? Isso aqui é quase um infinitesimal. Pegasse cada partículazinha de solo, e aí eu tenho um sistema de forças. Uma normal, uma resultante e a tangencial. Certo? É como se eu pegasse cada partículazinha. E aí eu tenho também as forças, né? As forças de contato. E aí a gente vai começar a entender porque o solo, a nossa grande preocupação do solo vai ser sempre nos planos horizontais. Imagine que esse P e esse Q aqui fosse uma placa, é sempre nesse plano horizontal. Vocês fizeram aquela disciplina de desenho, expressão, esqueci o nome da disciplina. Enfim, aí vocês viram, isso aqui é plano horizontal P, tá? Então, a nossa preocupação vai ser sempre nesses planos. Por quê?
Porque a solicitação no solo vai acontecer aqui, uma carga solicitante aqui em cima. Então, quem vai resistir é esse plano. São esses planos aqui, tá? Então, aqui, a tensão normal é conceituada pelo somatório de todas as N, onde N seria todas essas forças normais que estão sendo absorvidas pelas partículas sobre a área. Então, a gente simplifica essa área, porque a rigor, essa área, ela é o quê? Ela é fisicamente impossível de ser determinada. Então, essa área aqui na mecânica dos solos não é a área lá da... Se a gente pega uma barra de ferro, aplica uma força e a gente tem a tensão, não é aquela área da seção circular. Aqui são diversos contatos fisicamente impossíveis de serem determinados na prática. Mas aqui é uma simplificação, tá? É uma simplificação. Vai ser a somatória de todas as componentes normais ao plano, dividida pela área total que abrangem as partículas em que os contatos ocorrem, tá? Então, tensão cisalhante. Vejam que ao longo da disciplina eu falei muitas vezes para vocês resistência ao cisalhamento, várias vezes. E aí, a gente vai ver aqui, né, que a nossa força cisalhante, que vai ser aqui o T, somatório de todas as T, né, forças tangenciais, dividida pela área, que a área também é simplificada, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, conceito de peso próprio e cargas aplicadas. Aí, o que é que acontece? A gente vai ter aquele caso lá da estrada, um caso perfeito para a gente entender isso aqui. Quais são as solicitações que aquela cortina está suportando? O próprio solo pesa, né? Ou seja, a própria partícula